Espera, deixa começar a gravar. Deixa começar a gravar. Olha lá, agora está gravando. Agora todo mundo vai digitar. Todo mundo que tiver aqui, os 36, olha lá, todo mundo vai digitar presente. Pronto. Aí vai ficar salva a presença de todo mundo, que eu vou passar depois pro Siscad quando terminar a aula. Tá certo? Isso aí vai ficar automático daqui para frente. Toda aula vocês vão entrar, quando eu começar a gravar, vocês fazem isso. Tá legal? Bom, turma, então beleza. Agora vocês já viram como é que eu sou, viram o meu jeito de falar, já perderam o medo, já se acostumaram, viram qual vai ser o livro, viram que não tem mistério nenhum. Vocês vão arranjar esse PDF aqui, essa segunda edição, para fazer os exercícios da lista, tá? E eu vou começar o nosso primeiro assunto do curso, que são justamente os vetores. Deixa eu descartar essa lousa aqui, abrir uma lousa nova. Essa aqui não precisa salvar. Essas informações de média, data das provas e tudo mais que eu tive comentando agora, você pode entrar lá no seu Siscad, acessar o plano de ensino, tá tudo digitado lá. Você tem acesso, já está liberado esse plano de ensino, já está aprovado pelo curso de vocês. Você já tem acesso a todas essas informações lá também. Bom, professor, coloquei os links importantes na descrição do grupo de WhatsApp. Obrigado, Júlia, tá ótimo aí, ó. Já deu mais uma ajudada aí, tá ótimo, muito obrigado. Eu vou começar aqui a matéria para não perder mais tempo. Vetores, capítulo 1. Então, eu não vou ficar lendo essa introdução aqui. Essa introdução vocês leem sozinho em casa. Ele vai comentar só coisas muito genéricas, tá? Que ainda não fazem parte da matéria, só uma pequena introdução. Eu vou começar a comentar já a partir daqui, ó, capítulo 1, vetores. Esse aqui já faz parte. Então, a primeira coisa que ele comenta aqui nesse livro, não é ainda o nosso foco, mas acho que vale a pena comentar, é que existe uma certa noção intuitiva de vetor, tá certo? E que está muito associado com física, né? Então ele dá o exemplo da força e da velocidade, que são coisas que a gente estuda em física, cálculo de forças, né? Resultante de força, velocidade de um corpo, na cinemática, na mecânica a gente estuda isso. Então, ele começa dizendo o seguinte, depois vocês leem aqui com cuidado em casa, eu já vou resumir o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte, ó, muitas grandezas em física são escalares. Né? Vou te dar exemplo de grandezas escalares. Tempo, massa, tá certo? Você não precisa dizer a direção e o sentido do tempo, a direção e o sentido da massa. Ah, esse saco aí de cal tem 20 quilos. O saco de cimento tem 50 quilos. Aí o cara pergunta, mas 50 quilos em qual direção e qual sentido? O cara ficou louco, né? 50 quilos é a massa de cimento que está ali naquele saco de cimento. Não tem essa direção e sentido. A aula vai durar 2 horas. Ah, vai durar 2 horas, professor, mas 2 horas em qual direção e qual sentido? Ficou louco, né? Ninguém pergunta isso. Ou o jogo vai começar daqui 5 minutos. O colega seu fala para você, mas 5 minutos em qual direção, em qual sentido? Porra, o jogo é daqui 5 minutos, não tem essa de direção e sentido. Então, tempo, 2 horas, 5 minutos, massa, são exemplos de grandezas que são chamadas de escalares, como ele fala aqui, é só um número e uma unidade, e acabou. Não tem que ficar dizendo direção e sentido. Porém, na física, os caras perceberam, os físicos, né, que quando você vai já mexer com, não mais com tempo, massa, você vai mexer com força, com velocidade, aí só o cara falar, essa força aí tem intensidade 4 newtons. Isso aí não esgota o que você precisa saber. Porque pode ser 4 newtons nessa direção aqui, que ele desenhou aqui no livro, pode ser 4 newtons na direção da outra diagonal, pode ser 4 newtons na vertical para cima, pode ser 4 newtons na horizontal, pode ser 4 newtons na vertical, só que apontando para baixo. Então, 4 newtons, aí você pode fazer a pergunta, mas 4 newtons em qual direção? Em qual sentido? Então, a mesma coisa acontece com velocidade. Alguém pode virar para você e falar assim, eu estou aqui a 200 não, né? Eu estou aqui a 100 km por hora na BR-262. Aí você pergunta para o cara, mas espera aí, você está indo de Campo Grande para Corumbá ou de Corumbá para Campo Grande? Porque é diferente. Você está indo 200 km por hora para Corumbá, você está numa pista e vai passar por certas cidades, mas se você já está voltando de Corumbá para cá, você já está em outra pista, e você já vai chegar em Campo Grande, não vai chegar em Corumbá, e no entanto, os dois estão a 100 km por hora. Então, só você falar 100 km por hora não esgota a situação.
não determina tudo. Você ainda precisa de uma direção, precisa de um sentido. Então, na física, o pessoal costuma chamar essas grandezas, que não são as escalares, as outras grandezas que precisam de direção e de sentido, eles costumam chamar de grandezas vetoriais. Tá certo? Olha lá, tais grandezas são chamadas de vetoriais. Depois você dá uma lida aqui, tá? Eu tô só passando meio, só para não pular esse parágrafo, mas a gente vai focar depois mais para baixo. Agora, uma confusão frequente que muitos alunos fazem é a seguinte: ah, professor, já entendi tudo, não preciso nem estudar esse capítulo. Já entendi. Falei, entendeu o quê? Vetor é quando tem, além do comprimento, tem também a direção e o sentido. Aí eu falo pro cara, vai com calma, porque também não é tão simples assim. É quase isso que você falou. Tem um pouco a ver com isso que você falou, mas é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Porque tem um outro conceito que não é vetor, é um conceito que eu vou falar hoje, inclusive, que chama segmento orientado. Segmento orientado já tem comprimento, direção e sentido. E segmento orientado não é vetor. Então não é legal, não fica muito bem você querer dar uma de que conhece bem das coisas e falar assim, ah, vetor é aquilo que tem comprimento, direção e sentido. São as grandezas vetoriais lá da física. Cuidado. Segmento orientado já tem comprimento, direção e sentido. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Agora, o vetor também tem comprimento, direção e sentido. Os dois têm, tanto o vetor quanto o segmento orientado. Então, não é o fato de ter essas três propriedades, comprimento, direção e sentido, que determinam o que é um vetor. Porque isso aí tem no segmento orientado também. Então, é alguma outra coisa a mais, no caso, uma coisa a mais que tem nos vetores, que diferenciam eles do segmento orientado. Tá certo? Então, cuidado. Ele, aqui nesse começo, ele ainda não está dizendo para você que vetor tem comprimento, direção e sentido. Ele está só dizendo que na física, como os caras têm que lidar, às vezes, com grandezas escalares, tudo bem, tempo, massa, mas às vezes, em outras vezes, com grandezas vetoriais, que aí precisa de comprimento, direção e sentido, por causa disso, eles entraram com os vetores. Mas não vai dizer que o vetor é simplesmente caracterizado por ter comprimento, direção e sentido. Não, tem algo mais ali na situação, porque só ter comprimento, direção e sentido, o segmento orientado já tem. Tá? E ele ainda não é um vetor. Então, tais grandezas são chamadas de grandezas vetoriais. Nos exemplos acima, as flechas, note que ele não usa a palavra vetor, ele usa a palavra flecha. As flechas aqui, que estão em negrito, nos dão a ideia exata das grandezas mencionadas. O cara não falou só 4 newtons, assim, sem ter figura, só 4 newtons. Não, 4 newtons e bota a flecha, para você ter uma noção de qual que é a direção e o sentido daqueles 4 newtons. No entanto, vamos adotar o seguinte ponto de vista: duas flechas de mesmo comprimento, porque às vezes pode acontecer de duas flechas, não é o caso aqui, nessa figura elas não estão com a mesma direção, né? Mas pode acontecer de duas flechas que têm o mesmo comprimento, mesma direção, que é paralelas, e mesmo sentido, que a gente vai, que seria isso aqui, ó, mesmo sentido, como essa figurinha aqui embaixo. Quando acontecer das flechas terem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, ele te diz uma frase aqui que eu não gosto muito: definem a mesma grandeza vetorial. Eu peço para você ignorar essa frase aqui, porque aqui não é curso de física, e eu não tenho, como eu não sou físico, eu não vou me meter a explicar isso aqui. Eu prefiro que você leia essa frase aqui, porque essa é o que interessa para a gente aqui na matemática. Duas flechas que têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, são as flechas que a gente chama de equipolentes. Flechas equipolentes, não é equivalentes, tá? É uma palavra diferente, é equipolentes. As flechas equipolentes são as que têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, é o conceito, está começando a formar um conceito aqui de flecha. Primeiro você está começando a perceber que tem coisas que são escalares, tipo massa e tempo. Depois tem na física, depois tem outras coisas lá que não é só questão de ser só um escalar, só um número e uma unidade, são coisas que são chamadas de vetoriais, que elas precisam, além do número e da unidade, precisa de uma direção e de um sentido, e essas são chamadas de grandezas vetoriais. E você está vendo que os caras utilizam flechas, ele mesmo usou essa palavra aqui, flechas, para representar essas grandezas vetoriais. Então, o que ele está fazendo aqui no começo desse livro? Ele está como é que eu poderia dizer, te motivando, para você começar a ter uma motivação para pensar nos vetores, mas ainda não te explicou bem o que é o vetor, né?
Então, te passou já um conceito, falou, ó, quando você tiver duas flechas que têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, você chama essas flechas de equipolentes. É um termo que a gente usa. Olha só que interessante. Aí alguém poderia pensar assim, tá, mas e daí? Para que serve esse negócio de equipolência? Né? Olha só que interessante o que ele falou aqui. Um caso prático que corresponde a esse ponto de vista, de você prestar atenção na equipolência, né, quando flechas têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, exatamente como está aqui nesse caso, ele vai dar um exemplo aqui, é o caso de um sólido em translação. Ele escreveu essa sólido em translação, mas para ficar mais fácil de vocês visualizarem essa história de sólido em translação, muito fácil, imagina um avião voando, mas não quando ele está muito assim no começo, decolando ou quando está pousando, quando está fazendo a aterrissagem. Imagine ele lá no meio do voo, quando ele está bem estável, bem estabilizado, sem ficar fazendo curva, sem subir, sem descer, está bem plano assim, bem na horizontal e voando a uma velocidade incrível, porque naquele momento que ele está estabilizado lá no meio do voo, ele está 700, 800, 900 quilômetros por hora, bem rapidão. Mas está totalmente, quem está dentro do avião está sentadinho lá, nem está sentindo nada, né? Mas o avião está voando lá. Você olha lá naquela TVzinha que tem instalada no banco da frente, a TVzinha fica aparecendo a velocidade lá, 785 km por hora. Você fala, nossa, estou a 785 km por hora. Só que olha só que interessante. Acabei de comentar que a velocidade é grandeza vetorial. Ele até colocou aqui, né? Velocidade 5 metros por segundo e colocou a flecha. Então, vamos pensar nesse caso do avião. Você olha para o avião lá voando, nesse sentido de que, nessa situação onde ele está estável, lá no meio do voo, não está nem subindo, nem descendo, nem fazendo curva, está estável. Você olha para ele, você fala, pô, esse avião está a 780 km por hora. E aí o cara te mostra um vetor. Vetor não, deixa eu usar a palavra flecha, que é a palavra que ele usou ali, que é melhor. O cara te mostra uma flecha, fala, essa flecha aqui representa a velocidade desse avião. 780 km por hora. Aí você fica com a seguinte dúvida, mas em qual ponto do avião eu vou desenhar essa flecha para representar a velocidade dele? Eu coloco essa flecha, velocidade, na ponta do nariz do avião, lá na frente, ou eu coloco na ponta da asa, da direita, ou coloco na asa da esquerda, ou coloco lá na cauda do avião, ou coloco no meio, vou lá no meio do avião e desenho a flecha. Qual que é o local certo para colocar essa flecha de velocidade? Só que aí você pensa o seguinte, olha que curioso. A verdade é que todos os pontos do avião, tanto o nariz como a cauda, como as asas, se ele está lá no meio do voo, né, estável, como eu falei, todos esses pontos estão com a mesma velocidade, 780 km por hora, todos iguais. Não está um mais devagar do que o outro, nem mais rápido que o outro. Então, pouco importa. Se eu fosse colocar uma flecha para cada um, todas as flechas seriam, entre aspas, iguais. Na verdade, não é iguais a palavra. Eu acabei de explicar a palavra aqui. Todas as flechas seriam equipolentes. Tá entendendo? Então, quer dizer, o conceito de equipolência, ele é interessante. Porque você pensa assim, pô, se eu for colocar uma flecha para a velocidade de cada ponto do avião, todas as flechas vão ser mesmo comprimento, porque todos eles estão a 780 km por hora. Todas vão estar na mesma direção, porque o avião não está explodindo, indo cada parte dele indo para um lado diferente, ele está íntegro, voando inteiro, junto. Então, elas estão com o mesmo comprimento, com a mesma direção, e não está uma parte dele indo para frente e outra parte indo para trás. Então, elas estão também com o mesmo sentido. Mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. Então, todas essas flechas que representam a velocidade de cada ponto do avião, todas elas são equipolentes. Olha que curioso. Isso faz eu ter a vontade de, para simplificar, pegar só uma delas e falar, não, essa aqui é a flecha do avião, porque todas as outras vão ser iguais. Só que ainda resta uma dúvida, assim, de onde que eu vou desenhar ela no avião. Se tem algum problema eu desenhar ela mais para cá ou mais para lá. Aí depende do problema de física, aonde você está. Aí você desenha onde for melhor para você. Mas é claro que independente de qualquer ponto que você pegar do avião, vai ser a mesma flecha. 780 km por hora, nessa direção, nesse sentido. Acabou. Então aí você vê a importância do conceito de equipolência. Né? As flechas de velocidade de todos os pontos de um avião, por exemplo, são todas equipolentes. Tá certo? Você quer que eu te dê um outro exemplo diferente do livro? Campo gravitacional. Imagina o campo gravitacional da Terra.
aqui perto aqui da onde eu tô, da onde vocês estão aí na casa de vocês, tem força de gravidade. Se a gente pegar aqui um objeto, pegar aqui uma borracha aqui, ó, se eu solto ela, foi para baixo, sem eu fazer nada. É a força da gravidade que está atuando nela. Então tem um vetor de aceleração da gravidade aqui, invisível, apontando. Ah, mas tem um vetor aqui do lado dele também, porque se eu soltar a borracha um pouco mais para a esquerda, ela cai do mesmo jeito, não cai nem mais devagar, nem mais rápido. Então, se eu fosse colocar uma flecha aqui para representar o vetor, uma flecha para representar a aceleração da gravidade da Terra, ela seria equivalente, mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido, que uma flecha aqui do lado. E qualquer outra aqui na minha sala seriam todas do mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido, tá certo? Porque estou pegando uma região pequena, né? Se você se afastar muito do planeta Terra, for lá na Lua, aí muda a aceleração de gravidade. Mas aqui nas imediações da Terra, aqui nas proximidades, isso é tudo igual, o vetor, a flecha de aceleração da gravidade. Então vão ser todas equipolentes, porque não muda, né? Vocês pegaram esse conceito de equipolência? Eu estou falando só intuitivamente. Agora nós vamos formalizar ele bonitinho ali na lousa. É só para dar primeiro uma ideia intuitiva para o aluno. Bom, vamos voltar aqui. Então, um caso prático que corresponde ao ponto de vista da equipolência é de um sólido em translação. Nesse caso, a velocidade de cada ponto em cada instante é a mesma, é exatamente o que eu falei do avião. Nariz, cauda, asa. Então, qual das flechas equipolentes que dão a velocidade dos pontos do sólido, ou seja, do avião, seria escolhido como sendo a velocidade do sólido, a oficial, num certo instante? Como nenhuma tem preferência, que tal escolher todas? Ou melhor, um conjunto de todas elas para ser a velocidade do sólido. Sem falar para você a palavra vetor, ele está te explicando o que é o vetor. Quer dizer, o vetor não vai ser uma flecha só. Ele vai ser um conjunto de flechas. Todas elas equipolentes, com o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Então, olha só. Nesse caso, tal conjunto, aqui ele mencionou a palavra vetor. Nesse caso, tal conjunto seria o vetor velocidade do sólido, ou do avião, conforme eu falei no meu exemplo. Aqui está o germe, né, a origem da noção de vetor. Tá legal? Mas, enfim, tudo isso que eu falei foi mais para dar uma primeira noção intuitiva. O que eu queria fazer agora era formalizar mais rigorosamente, mais matematicamente, todas essas noções que eu comentei de forma intuitiva aqui, tá? Então, que vai ser essa parte aqui da formalização. Só que ele já começa falando de flecha. Eu vou começar, porque eu sei que dá depois confusão para os alunos, né? Eu vou começar 2 degraus antes dele, né? Ele faz assim, ele faz flecha, aí sobe um degrau equipolência, sobe um degrau vetor. Chegou no vetor. Eu vou descer 2 degraus, vou começar 2 degraus antes. Eu vou falar de ponto, depois do segmento, depois da flecha, depois da equipolência, depois do vetor. Vou fazer passo a passo para vocês. Então, prestem atenção aí. Então, olha só, deixa eu colocar aqui, né? Então, hoje nós estamos estudando, eu sempre vou colocar aqui no canto, para começar, eu vou colocar o CAP. CAP é capítulo, né? O CAP que a gente está estudando na aula. Então, aqui nós estamos usando o capítulo 1, é o capítulo de vetores. É um capítulo importante, professor? Cara, você vai passar o resto desse curso aqui mexendo com vetor. Esse é o único capítulo que vai ter preocupação de ensinar para você o que é um vetor. Porque todos os outros capítulos já vão agir, vamos dizer assim, eles vão falar como se você já soubesse o que é vetor. É só nesse um que explica. Ele não tem lista de exercícios, esse capítulo 1. Você pode se despreocupar dos exercícios. Ele é puramente conceitual, para você entender o conceito de vetor, tá certo? Que é justamente esse passo a passo que eu vou explicar a partir de agora. Isso que eu falei antes foi só para dar uma noção intuitiva, né, de que precisa de flecha para grandeza vetorial, tem flecha que é equipolente, tem mesmo comprimento, direção e sentido, então, foi só aí, o pessoal tá meio puto aqui. 0, quer dizer, nota 0 aqui para mim? Por que você mandou esse 0 aí? Você não conseguiu entender alguma coisa que eu falei? Ah, tá, não, foi sem querer. Tem os alunos, às vezes, quando eles não entendem nada que eu falei, eles mandam 0 para mim, tipo, você é um professor nota 0. Não, tudo bem, tá joia. Mas pode acontecer, se vocês não entenderem alguma coisa que eu falei, vocês perguntam que eu falo novamente, tá certo? Então, olha só, outra coisa, vocês estão conseguindo enxergar bem essa lousa aqui? Quando eu escrevo aqui na lousa e tal, dá dando para enxergar bem a letra, o que está sendo escrito? Deixa eu ver a reação popular. Vamos ver a reação popular. Sim,
Sim. Ah, não, tá positiva, a reação tá positiva. Eles estão entendendo, tá jóia. Tá legal. Obrigado pelo feedback de vocês. Então, olha só, vetor. Então, primeiro, como eu falei, eu vou passo a passo. O primeiro conceito que a gente tem que deixar claro para o aluno é o que é um ponto, tá certo? Que é o conceito mais básico da geometria. Depois, daqui a pouco a gente chega no flash, equipolência e vetor. Vamos começar pelo ponto. Porque sempre acaba em alguém me perguntando em algum momento, lá na frente, no capítulo 18, professor, mas o que é um ponto? Porque geometria toda hora está marcando ponto para cima e para baixo, né? Então, em geometria, o ponto é como se eu chegasse aqui no GeoGebra. Como é que você faz um ponto aqui no GeoGebra? Você vem aqui, ó. Ah, professor, eu já sei o que é um ponto. Eu escolho aqui ponto e marco, ó, ponto A. Acabou. E já apareceram até as coordenadas. Pontos são coordenadas. Olha só o que o cara me disse uma vez. Professor, pontos são coordenadas. Eu falei, puta, não tem nada a ver. Então, olha só. O que é um ponto? O que é eu chegar aqui e marcar A, B, C? O que significa um negócio desse aqui? Aí, claro, quando vieram me perguntar isso, eu nem sabia o que responder, porque eu nunca tinha estudado a fundo assim. Aí eu fui pesquisar na internet, pesquisei em alguns livros, eu descobri que teve um cara na história da matemática que deu uma definição do que é um ponto, tá certo? E qual que foi a definição? Quem foi esse cara? Foi um matemático grego lá de 300 anos antes de Cristo, chamado Euclides. Ele escreveu um livro chamado Elementos de Geometria. É o livro mais importante lá da matemática e da geometria grega. E na primeira página do livro, ele define o que é um ponto. E foi uma das coisas mais incríveis que eu li. Eu vou até colocar aqui definição, devia ter escrito definição aqui em vez de escrever ponto. Definição de ponto, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ele escreveu assim, ó. Presta atenção nisso aqui. Definição. Deixa eu colocar em azul. Às vezes eu apanho aqui um pouquinho, mas... Definição. Definição, você sabe como é que é em matemática, né, turma? Não é um teorema que você vai demonstrar. Teorema, aí você tem que demonstrar. Definição é, tá dito, é aquilo ali, tá? Então, definição. Primeira definição do curso. O que é um ponto? Então, vou escrever aqui embaixo, tá? E de acordo com Euclides, ele diz assim, olha, um ponto, na verdade, onde eu li estava escrito em inglês, estava escrito assim, a point is that which has no parts. Como é que você traduz isso do inglês? A point is that which has no parts. Um ponto é aquilo, eu vou traduzir aqui eu mesmo, tá? Um ponto é aquilo que não tem partes. Quer dizer, Euclides, ele definiu o ponto como sendo uma coisa que não tem... É como se fosse a parte mais básica de tudo, não dá para dividir mais. Não tem uma subparte, tá certo? Um ponto é aquilo que não tem partes. Tá certo? Essa foi a tradução que eu mesmo fiz do inglês lá. Né? Teve um cara que traduziu do grego para o inglês e eu traduzi do inglês para o português. Depois eu vi um professor lá de Portugal, chamado Irineu Bicudo. Ele fez uma tradução, eu até fiquei feliz porque está bem parecida com a minha. Ele escreveu assim, ele traduziu direto do grego para o português. Ele diz que em grego está escrito assim, um ponto é aquilo, você vê que é bem parecido, é equivalente, né? É aquilo, mas vou colocar dele também, em homenagem ao trabalho dele. Um ponto é aquilo do qual nada é parte. Tá? É bem filosófico, bem básico, eu começo bem assim o curso. Do qual nada é parte, tá certo? Esse é o ponto. Tá? Como que a gente representa o ponto? Desse jeito que eu mostrei aqui para você no GeoGebra. Você faz uma marquinha na folha de papel. Tá? Você chega aqui e você faz assim. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Por exemplo, aqui, ponto P. O nome dele é sempre uma letra maiúscula. E não é letra grega, não, tipo alfa, beta. A gente não costuma usar isso aqui, não. A gente costuma usar uma letra latina, do nosso alfabeto mesmo. Não letra grega. P, Q. Você já sabe, isso aqui é um ponto. Ponto P, ponto Q. Outra coisa que eu gosto de escrever, vou colocar aqui na forma de uma observação. Essa aqui é a definição oficial aqui em cima, né? Mas uma observação importante para fazer um ponto, qualquer ponto, pode sempre ser pensado, quando eu digo pensado, é entendido, imaginado, como compreendido, como uma, presta atenção, isso aqui é importante, para não dar confusão no futuro, como uma posição, ele é uma posição fixa. Tipo, marquei o ponto P aqui, ele fica parado aqui. Marquei o ponto Q aqui, ele está parado aqui. Uma posição fixa no espaço.
Tá certo? Porque, veja, todo esse curso aqui é 3D. É que aqui a folha, a lousa, dá uma ideia de uma coisa 2D, né? Plana. Mas eu posso ter um ponto voando aqui na minha frente, entende, turma? Aqui na frente do notebook, eu posso ter aqui um pontinho, aqui perto do meu nariz, aqui um pouco para frente, pum, ponto Q. Bem aqui. Está no espaço, não está no plano. Qualquer lugar do espaço tridimensional. Posso imaginar uma posição fixa. Que não tem partes, que não dá para subdividir. Mínima. Pum, só uma posição fixa ali. Aquilo ali é um ponto. É um conceito abstrato geométrico, por isso que eu estou explicando com calma para vocês. E tudo em geometria, né, tem sempre alguém marcando um ponto em algum lugar. Então, já estou explicando o que é. Se alguém te perguntar, você fala, ó, não dá para ir melhor do que isso aqui é Euclides. Um ponto é aquilo que não tem partes. Ah, não entendi muito bem o que isso significa. Não entendeu muito bem? Isso significa que ele é... Eu vou escrever outra coisa aqui, vou escrever agora outra óbvio, em vermelho. Ele não ter parte significa que ele é... Um aluno uma vez me disse aqui, eu achei bacana a palavra que ele usou, e é a mais pura verdade. Um ponto é... Duas coisas que dá pra gente dizer de um ponto. Ele é indivisível, não dá para você dividir um ponto. Indivisível. E é também... Aí vem essa aqui, a palavra que o aluno usou foi essa que eu vou escrever agora. Adimensional. Ele é adimensional. Essa é uma palavra excelente. Ele não tem dimensão nenhuma, não tem tamanho, não tem comprimento, não tem área, não tem volume, não tem unidade, que nem Newton, quilograma, metro por segundo ao quadrado, não tem peso, não tem cor, não tem curvatura. Um ponto é apenas uma posição fixa no espaço. É aquilo que não tem partes. É aquilo do qual nada é parte. É uma posição fixa no espaço. É indivisível. É adimensional. Isso aqui é o melhor que eu consigo passar para os alunos do que é um ponto. Ah, como é que eu desenho o ponto? Desse jeito que eu fiz aqui na lousa, desse jeito que eu fiz aqui no GeoGebra. Você vê que o GeoGebra já está padrão. Igual o livro de matemática, igual o livro de geometria. Tá? Professor, e esses numerinhos que apareceram aqui do lado? Cara, isso aqui a gente vai ver a partir do CAP6. Na verdade, coordenada de ponto, a gente vai ver a partir do CAP13, para você ter uma ideia. Então, coordenadas de ponto, para o ponto existir e para você usar ele em geometria, você não precisa de coordenada. Isso que eu estou tentando passar. Coordenada vem bem depois, quando você tem um sistema de coordenadas, que é o assunto do CAP13. 13, vai ser para P2, nem para P1 vai ter isso aí. Coordenada de ponto não, vai ter coordenada de vetor. Vetor vai ter coordenada já na P1, mas ponto não. Ponto só na P2, olha só. É chique coordenada de ponto. Mas o ponto lá na época de Euclides não tinha coordenada. Isso é uma coisa bem mais recente. Tá? Já tinha muita geometria, muito ponto sendo usado quando surgiu coordenada de ponto. Tá certo? Então, coordenada vem depois, ignora a coordenada por enquanto. Tá? O que você tem que saber de ponto por enquanto é isso aqui. Quando for CAP3, a gente entra com as coordenadas. Tá? Bom, próxima definição. 2. Segunda definição que eu quero passar. Segmento. Então, vou botar aqui, def. Definição. Agora vai ser a definição de segmento. Ainda não é o segmento orientado que eu tinha falado agora há pouco. Só segmento. Ou segmento, ou alguns chamam também de segmento de reta. Segmento de reta. Então, o que vem... Esse vai ser muito utilizado também aqui ao longo do curso, por isso que eu estou falando. Eu já estou indo direto nos mais utilizados, tá? Então, da mesma maneira que eu dei aqui a definição de ponto, que é o melhor, e dei a explicação embaixo nas observações, o melhor que eu pude, fazer a mesma coisa com segmento. Qual que é a definição de segmento? Então, vou lá, foi o Euclides que deu essa definição também. O Euclides, ele falou... Porque o que o Euclides fez? Antes de eu escrever a definição dele, ele fez o seguinte... Ele falou, todo mundo vai cair na tentação de dizer que se eu for empilhando um monte de pontos, for jogando um ponto em cima do outro, eu formo uma linha, que é um segmento. Só que ele, depois de pensar, ele falou, não tem nenhum sentido essa ideia. Por quê? Porque o segmento é como se fosse um traço, eu já vou fazer o desenho dele. Deixa eu fazer no GeoGebra para vocês verem o que é o segmento aqui, o que eu vou falar agora. Olha aqui, ó, segmento. Ele vai sempre de um ponto até o outro. É essa linha aí. Essa linha, olha, aconteceu ao vivo aqui, turma, que eu falo para vocês, a pop-up aqui. Só que agora eu consegui pegar, né? O segmento, turma, presta atenção aqui, ó. Não tira o foco de atenção. Ele é essa linha aqui.
Aí a primeira coisa que o Euclides pensou foi o seguinte, já sei, é como se ela fosse um empilhamento, uma fileira de um monte de pontos. Só que depois que ele parou para pensar um pouco, ele falou, pô, não tem o menor sentido eu dizer que isso aqui é uma fileira de um monte de pontos. Não faz sentido, tá certo? Não faz sentido. Por que ele percebeu que não faz sentido? Porque o ponto é adimensional. Todo ponto tem comprimento zero. Como é que eu vou empilhar um monte de pontos com comprimento zero, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, e vou chegar num segmento que tem comprimento, sei lá, 10 centímetros? Porque isso aqui tem comprimento. Aqui, ó, 5,46 é o comprimento desse aqui. Tá vendo o numerinho aqui no canto? 5,46. Esse segmento AB que eu desenhei aqui. Como é que esse 5,46 vai surgir de 0 mais 0 mais 0 mais 0, empilhando um monte de pontos? Então, o Euclides teve a seguinte ideia genial. Ele percebeu, o segmento, ele, a princípio, não tem nada a ver com ponto. Ele é apenas um comprimento. Comprimento, como depois ele também explica a ideia de área, como também depois a ideia de volume, comprimento, área e volume são coisas que existem por si mesmas. Elas não dependem do ponto para existir. Você marca posições fixas no espaço, você marca pontos num plano, você marca pontos numa reta, você marca pontos num segmento, se você quiser. Você chega aqui e marca um ponto aqui, ó. Pum, acabei de marcar o ponto D. Só que isso não significa que esse segmento está sendo feito pelo ponto D, que ele está sendo construído pelo ponto D. Que se eu chegar a colocar um ponto D aqui do lado do B, aumentou um pouquinho o comprimento do... Eu chego, vou colocar um pontinho bem aqui do lado, vai aumentar ali o comprimento do segmento, olha lá. Não tem como você chegar e colocar um ponto do lado do outro. Não tem como. Olha ali, professor, está um do lado do outro. Está um do lado do outro porque é uma bolinha. Essa bolinha aqui dá uma ilusão de que ela é o ponto, mas ela não é o ponto. O ponto é bem menor. O ponto não tem tamanho. Ele é só a posição onde está a bolinha. Não tem como você colocar uma posição do lado da outra. Não tem como. É que nem eu falar para você, quem que é o número que vem logo depois do zero? Aí alguém vai falar, já sei, é o 1. Aí eu vou falar para o cara, e o meio? 0,5. Ah, não, antes do 1 tem o 0,5. Aí o outro cara fala, não, é o 0,1. Aí o cara fala, não é o 0,1, é o 0,01. Aí o outro cara fala, não, é o 0,001. 0,000. Quando é que vai acabar isso aí? Nunca. Nunca você vai chegar no primeiro número que vem depois do zero. Se você sair um pouquinho do zero, já passou infinitos números. Tem jeito de você pegar logo o primeiro. Não tem como. Não tem como colocar um ponto do lado do outro. Você saiu do ponto, foi para outro ponto, já passaram infinitos pontos ali no meio. Infinitas posições fixas no espaço. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sei nem se tem alguém acompanhando. Acho que todo mundo já foi embora a essa altura, né? Depois de uma conversa dessa. Alguém está aí? O pessoal já demenciou, já foi para demência. Ah, não, tá aqui. Tem um pessoal sobrevivendo aí. Tem um pessoal sobrevivendo. Vocês são campeões. Não, mas vocês estão acompanhando o que eu quero dizer, né? Bom, resumindo, o que o Euclides fez com a história do segmento? Ele não caiu na cilada de dizer que o segmento vem dos pontos. Ele falou, não, o segmento não tem nada a ver com ponto a princípio. Um segmento, ou segmento de reta, né? Um segmento ele é simplesmente, ele é um comprimento, ele é um comprimento sem um comprimento que não tem, quer dizer, sem largura, vírgula, sem espessura, certo? Sem largura, sem espessura. Ok? E também, faltou dizer uma coisa, e sem curvatura. E sem curvatura. Ele não é curvo, ele é retilíneo. E sem curvatura. Tá certo? Então, quer dizer, em suma, se eu for desenhar um segmento, como que eu tenho que desenhar ele? Eu sempre parto de uma posição fixa, ou seja, parto de um ponto, e vou em linha reta, faço um traço até um ponto onde termina, seria um ponto B. Claro, você não precisa usar a letra A e B, se você não quiser, você usa a letra, sei lá, P e Q. Um segmento começa aqui no P, vai até o Q, tá?
E pode ter comprimento, pode ter segmento de comprimento grande. Aqui, ó. X, Y. Pode ter um segmento de comprimento pequenininho. Tipo esse aqui. M, N. Tá? Pode ser que esteja paralelo, pode ser que não esteja paralelo. Tá? Então, essa é a ideia do segmento. Vocês viram até que ali no GeoGebra, ele segue exatamente esse padrão. Quando eu fiz ali alguns segmentos, deixa eu fazer outro aqui para vocês verem. Vou fazer outro segmento aqui. Ó. Por exemplo, deixa eu puxar esse ponto E para cá. Você tem aqui ó, o segmento EC. Acabei de fazer ali. Deixa eu dar uma... Opa, peraí, já fiz. Não vou nem falar, né? Aqui. Pá. Não. Está difícil aqui hoje, hein? Aqui, agora sim. Quero mudar um pouquinho a cor aqui, ó. Para vocês diferenciarem aqui um do outro, tá vendo? Deixa eu excluir esse ponto aqui. Vocês estão vendo aí? Então são dois segmentos. Agora, só para terminar de explicar aqui o segmento, antes de entrar no segmento orientado, né, que vai ser o próximo, além de dizer que o segmento é um comprimento sem largura, sem espessura e sem curvatura, quer dizer, o segmento nunca é assim, né? Isso aqui seria, sei lá, um arco de circunferência, alguma coisa assim. Além de ele não ter largura, não ter espessura, não ter curvatura, o que mais que dá para a gente falar? Dá para fazer alguma observação? Tá, eu quero fazer uma observação muito importante aqui. Assim como um ponto pode ser pensado sempre como uma posição fixa no espaço, um conjunto, e aí vai um segmento, e aí vai aparecer a relação dele com os pontos, né? Um segmento pode ser pensado, quer dizer, entendido, compreendido, imaginado, como um conjunto. Eu vou até colocar a palavra sempre aqui, tá? Isso sempre é possível. Um segmento pode ser pensado sempre como um conjunto, presta atenção nisso aqui, como um conjunto de infinitos pontos. Infinitos pontos. Então, todo segmento que você está vendo aqui, que eu desenhei, até esses aqui do GeoGebra também, todo segmento pode ser compreendido como um conjunto de pontos, de infinitos pontos. Tá? Então, por exemplo, aquele ponto D que eu tinha colocado ali, olha lá o ponto D. Tá vendo ele aqui? Todo mundo tá vendo esse ponto D aqui. Ah, vamos colocar ele aqui no laranjão para destacar bem. Esse ponto D, ele tá no segmento AB? Tá. Eu posso escrever ali o seguinte, naquele caso ali, deixa eu imitar aquela figura ali. Tem aqui um segmento AB, né? Estranho. Foi mal. Tem aqui um segmento AB, vai aqui do A. Tentar imitar um pouco ali a figura, não vai sair perfeito, né? B, e eu cheguei e coloquei um ponto D aqui. D. O que eu posso... Ele está bem em cima do segmento AB. Então eu posso escrever assim, o ponto D pertence ao segmento AB. Olha a notação de segmento. É os dois pontos com uma barra em cima. Isso aqui significa AB. E o que é esse símbolo aqui, esse Ezinho? É um pertence, é símbolo de teoria de conjuntos. Ah, como é que você está usando o símbolo de teoria de conjuntos em geometria? Por causa disso que eu acabei de explicar. Um segmento ou segmento de reta, ele sempre pode ser compreendido como um conjunto de infinitos pontos. Então, eu posso dizer que um ponto pertence ou não pertence. Por exemplo, se eu colocar um ponto E aqui, esse ponto E está fora. Então, eu posso escrever assim, ó, E não pertence ao segmento AB. Olha que interessante. Vocês estão vendo? Outra coisa, eu posso imaginar uma situação assim, ó. Eu tenho aqui um segmento PQ e tenho aqui um segmento RS. E aí eu percebo que tem um ponto aqui, ó, que é a interseção desses dois segmentos, onde eles se cruzam, chamar de ponto X. Aí eu posso escrever assim, ó, X, ele é igual a quem? Ele é a interseção, lembra o símbolo de interseção de conjuntos? É a interseção do segmento PQ, interseção com o segmento RS. Dá o ponto X.
Tá? Posso até escrever assim, ó, com a notação de conjunto. Conjuntinho, fica até mais correto ainda do que eu tinha escrito, né? Já que a gente está falando de conjuntos, interseção de conjuntos dá um conjunto. Então, coloca assim, x dentro de um conjunto. Quer dizer, um conjunto que tem o ponto x. Só esse ponto x aqui. De onde é que ele veio? Ele é a interseção do PQ com RS. Tá? Então, beleza. Próximo passo. Aqui agora eu vou ter que... Puta, eu desperdicei um pedaço da lousa aqui. Não tinha visto. Depois que terminar esse pedaço aqui do lado, eu vou ter que abrir outra lousa, porque ali eu perdi uma parte que eu não vi. Bom, antes de eu passar para o próximo, que é segmento orientado, deixa eu fazer uma pergunta para a turma. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre a questão dos pontos e segmento? Todo mundo entendeu o ponto e segmento? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso passar para o segmento orientado? O pessoal está rachando o bico aqui. Ixi. Tudo aqui. De vez em quando eu vou fazer essas perguntas assim, turma, porque eu nem sei se caiu a live. Teve uma aula que eu estava dando outro dia que eu fiquei falando 40 minutos se tinha caído a live, até eu perceber. Porque aqui a gente fica esquizofrenicamente aqui sozinho falando, né? Então, de vez em quando eu vou ter que pedir um pouco de feedback de vocês. Então, olha só, beleza. Terceira definição. Tudo ok, maravilha. Terceira definição, 3. É a definição de segmento orientado, né? DEF. Definição. 2 pontos. Segmento orientado. Segmento orientado. Ou também conhecido como flecha. Certo? O que é o segmento orientado ou flecha? Aí aqui já volta para o livro. Já tem, porque a parte de ponto e segmento que eu expliquei, ele não coloca aqui. Ele já vai direto para a flecha. Por isso que eu fiz questão de falar aqui na lousa, para vocês verem, né, como é que funciona. Mas o flecha já dá para a gente pegar aqui, ó, presta atenção. Primeiramente, a definição de flecha. Flecha é, intuitivamente, um segmento no qual se fixou uma orientação. Tá certo? Então, é como se você pegar... O que ele está dizendo assim, a princípio, o que parece uma flecha? Parece que o cara marcou aqui um ponto A, foi até um ponto B. Então, parece assim que você está olhando para um segmento. Né? Tem aqui o ponto... Tem aqui o ponto A, é justamente esse aqui. Tem aqui o ponto B, é justamente esse aqui. Aí ele ficou meio assim entediado. Ah, tá muito chato esse segmento AB aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter uma flecha aqui, do nada. Aí o cara chega aqui e coloca uma flecha. Pronto. Deixou de ser um segmento, passou a ser um segmento orientado. Tá certo? É isso que ele está falando aí. A princípio, intuitivamente, a flecha é um segmento, parece um segmento AB, no qual o cara botou essa pontinha aqui. Quando ele coloca essa pontinha, a gente fala que ele fixou uma orientação. A palavra orientação, ela tem a ver com sentido, tá certo? Então, se ele tivesse colocado a flecha para cá, vamos supor que ele tivesse aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um mais ou menos paralelo aqui, ó. Mais ou menos, né? Então, digamos aqui que eu coloco, vamos chamar esse aqui de C, e vamos chamar esse aqui de D. É um segmento, a princípio isso aqui é um segmento CD. Aí eu venho aqui e coloco uma flecha. Só que olha só o que eu fiz com essa flecha. Em vez de eu apontar a flecha para lá, digamos assim, indo para a direita, eu coloquei a flecha vindo para a esquerda aqui. Então, como eles são paralelos, né? Estou imaginando que o segmento AB que está aqui por baixo é um segmento paralelo, esse aqui é o símbolo de paralelismo, segmento paralelo com CD. Bom, se você está imaginando que os dois segmentos são paralelos, então eles têm a mesma direção. Mesma direção. Paralelo significa, nunca esqueça disso, quando você fala que coisas têm mesma direção, o que isso significa? Que elas são paralelas. Mesma direção. Agora, o que significa mesmo sentido? Aqui não dá para dizer que tem o mesmo sentido, porque um está apontando para lá, outro está apontando para cá. Só que esse negócio de ficar falando para lá e para cá não é muito rigoroso matemático, né? Não parece assim uma coisa muito bem explicada, muito rigorosa. Ah, é porque um está para lá, outro está para cá. Você já pensou isso escrito no livro de matemática? Não fica bem, né? Então a gente teria que arranjar um jeito mais rigoroso de explicar essa questão da orientação. Então você vai ver aí no livro mais para frente que ele explica assim, ó.
Quando você quer saber se eles têm a mesma direção, é só você olhar se eles são paralelos. São paralelos, têm a mesma direção, ok. Mas e se você quiser saber rigorosamente se tem o mesmo sentido? O que você faz? Você liga a origem de uma flecha com a origem da outra. Ligou aqui. Só que o meu desenho ficou meio ruim aqui. Deixa eu refazer aqui. Ixi, errei também. Vou tentar de novo. Liguei a origem de uma com a origem de outra. Com segmento, né? E ligo a extremidade de uma com a extremidade da outra. A hora que eu liguei a origem de uma com a origem da outra e liguei a extremidade de uma com a extremidade da outra, eu vi que os dois segmentos que eu tracei, eles se interceptaram num ponto P. Vou chamar de P. Então, significa que tem sentido contrário. Eles têm, quer dizer, as flechas, elas, né? As flechas, essas aqui do desenho, têm sentido contrário. O que é sentido contrário? É não ter o mesmo sentido. Quando não tem o mesmo sentido, a gente fala que tem sentido contrário. Só que agora eu não falei negócio de uma tá apontada para lá, outra tá apontada para cá. Eu fiz uma coisa mais rigorosa, mais formal. Liguei origem com origem, liguei extremidade com extremidade e vi que se cruzou um pouco. Vamos dar um outro exemplo aqui. Imagina que uma flecha tivesse aqui e a outra flecha tivesse aqui. Calma que eu já vou voltar para o livro ali. Beleza. Não, aí aqui, de novo, né? Se eu ligar origem com origem, extremidade com extremidade, vai se cruzar aqui. Sentido contrário. Mas agora imagina que eu faço isso aqui, ó. Eu coloco a outra ponta para cá. Aí eu ligo origem com origem e ligo extremidade com extremidade. Deixa eu fazer em verde, que nem eu tinha feito outro. Outro eu tinha feito em verde. Ligo origem com origem, extremidade com extremidade, e o que eu percebo, turma? A hora que eu ligo, eles se cruzaram num ponto P que nem aqui? Não. Eu percebo que esses segmentos aqui não se cruzaram. Se eu chamar esse aqui de... Vamos chamar isso aqui de X, esse aqui de Y. Ah, peraí, deixa eu fazer em azul. Vou chamar esse ponto aqui de P, esse aqui de Q, R e S. O que eu posso afirmar aqui nesse segundo exemplo? Que o segmento PR, interseção com o segmento QS, não teve ninguém. Esse aqui, a interseção, deu P. Esse aqui, a interseção, não tem ninguém. Quando não tem ninguém, quem que é o conjunto que não tem ninguém, turma? Como é que a gente chama ele em matemática? O conjunto que não tem nenhum elemento. Como é que é o nome que ele tem? Quem que se lembra? Das aulas lá de matemática da escola. Conjunto vazio. Conjunto vazio, exatamente. E como que é o símbolo dele? É assim, né? É um zero cortadinho. Então, aqui, ó, a interseção desses dois segmentos aqui deu conjunto vazio. Então, o que a gente pode concluir? As flechas, nesse segundo caso aqui, as flechas têm o mesmo sentido. Só que eu acabei me adiantando aqui nessa discussão de flecha e ainda não coloquei a definição para vocês, tá? Que eu quis, antes de escrever a definição, mostrar para os alunos como é que funcionam as flechas. Então, as flechas, como ele estava dizendo lá, ele começou dizendo intuitivamente, né? Intuitivamente, é como se fosse um segmento no qual você fixou uma orientação. O que significa esse negócio de fixar uma orientação? Você pega o segmento e põe uma pontinha nele. Fixar uma orientação significa fixar um sentido, tá? Então, para lá ou para cá. Só que aí ficou uma coisa meio mambembe, que negócio é esse de para lá e para cá? Aí eu passei um critério para vocês. Quando eu tiver duas flechas, cruzar origem com origem, extremidade com extremidade, cruzou no ponto P, elas têm sentido contrário. Quando eu duas flechas, liguei origem com origem, extremidade com extremidade, não se interceptou, teu conjunto vazio, então elas têm o mesmo sentido. Assim fica um critério mais rigoroso do que ficar falando as duas estão para lá, as duas estão para cá, as duas estão para cima, as duas estão para baixo. Tá? Que aí é uma coisa intuitiva. Então, vocês acabaram de entender intuitivamente o que é uma flecha. A flecha é como se fosse um segmento, a princípio. Deixa eu reescrever o B aqui que eu tinha apagado. A flecha é um segmento, a princípio, que você
mete ali uma orientação, um sentido nela. Aí ela deixa de ser segmento, passa a ser um segmento orientado, ou também conhecido como flecha. Flecha e segmento orientado, sinônimos, é a mesma coisa. Só que, como é que a gente poderia formalizar essa definição, para não ficar falando assim intuitivamente? Beleza, já fez eu entender já o que é uma flecha, mas como é que a gente vai escrever a definição? Ou seja, vírgula, podemos definir, e agora vem uma coisa surpreendente, podemos definir uma flecha ou segmento orientado, uma flecha, entre parênteses, ou segmento orientado, como? E aí vem olha só o que ele vai dizer aqui, vamos ler no livro antes para você não achar que eu estou inventando. Primeiramente, a definição de flecha. Flecha, intuitivamente, é um segmento no qual se fixou uma orientação. Botou a pontinha. Tudo bem, já entendi. Fixar uma orientação é escolher um sentido. Sim, já expliquei isso. No caso da figura, aqui do lado, o segmento orientado, representado, tem orientação de A para B. Certo? Se eu tivesse colocado a flechinha virada na pontinha aqui do A, a orientação seria de B para A. Esse ponto da onde a flecha sai é a origem. Aonde ela chega é a extremidade. E aí ele diz assim, nós não precisamos de toda a flecha para definir o que é uma flecha. Bastam os pontos A e B, que é primeiro A e depois B, é da onde ela sai aonde ela chega. Então, baseado nessa ideia de que eu só preciso das duas, da onde ela sai, dos dois pontos aqui, né? Da onde ela sai aonde ela chega, para defini-la, eis a seguinte definição. O segmento orientado é um par ordenado de pontos. Tá certo? Então, ou seja, podemos definir uma flecha ou segmento orientado como um par ordenado de pontos, e ele até colocou ali do espaço, né? Do espaço, porque os pontos podem estar em qualquer posição do espaço. Então, quer dizer, qual que é a notação, então? A notação é a seguinte, você desenhou aqui uma flecha, desenhei aqui uma flecha. Ela sai do ponto A, chega até o ponto B. Notação. Par ordenado de pontos. AB. Tá certo? Nossa, não consigo desenhar bem aqui. Não desenho bem em lugar nenhum, né? Mas aqui fica muito ruim. Olha só. Olha aqui, peraí. Desculpa, turma. Foi mal. Deixa eu fazer de novo aqui. Quero fazer essa flecha mais bonitinha aqui para os meus alunos. Olha lá. Todo mundo está vendo aí a flecha AB? Quer dizer, essa flecha AB é um par ordenado de pontos. Tá? Então, quer dizer, você está entendendo bem, né? Quando eu tenho só um ponto, eu escrevo assim, ponto A. Quando eu tenho um segmento, que vai, por exemplo, de C até D, aí eu escrevo assim, segmento, quer ver, ó, deixa eu escrever em cima, que é melhor. Vai do ponto C até o ponto D. Aí eu escrevo assim, segmento CD. E quando eu tenho a flecha, eu escrevo assim, par ordenado de pontos. Professor, e se você escrevesse BA? Não, se você escrever BA, você está indicando uma flecha que sai aqui do B e vai, a ponta dela vai estar lá no A. É uma flecha assim, ó. Que eu não consigo desenhar reto aqui, turma, é difícil. Essa que eu fiz em preto aqui é o BA. A vermelho é o AB. Então, quer dizer, o que você está percebendo aqui? O que você está percebendo? Você está percebendo que AB é diferente de BA. Tá certo? Quer dizer, no mundo das flechas, dos segmentos orientados, AB é diferente de BA. No mundo dos segmentos, não. Se eu escrever CD, isso aqui é a mesma coisa, é igual que eu escrever DC. É o mesmo segmento, igual. Mas nos segmentos orientados, não, é diferente. Tá certo? Bom, professor, você falou, explicou o que é ponto, explicou o que é segmento, explicou agora o que é a flecha, que é o segmento orientado, é um par ordenado de pontos, mas vai terminar a aula e você não vai explicar o que é um vetor? Eu vou explicar agora, é o último que falta, é explicar o que é o vetor. Só que para passar do segmento orientado da flecha para o vetor,
a gente precisa do conceito de... Aqui ele explicando aquela coisa do sentido, que eu já expliquei para vocês, né? É mesmo sentido, sentido contrário. Quando não cruza, é mesmo sentido, quando cruza, é sentido contrário. Mas para passar do segmento orientado para o vetor, depois vocês dão uma lida nisso aqui, tá? E se não entender, pergunta para mim. Para passar do segmento orientado para o vetor, a ponte para ir de um conceito para o outro é esse conceito de equipolência. Então, vocês não podem esquecer disso aqui que eu vou escrever agora. O que são flechas equipolentes? A gente já tinha comentado lá no começo da aula. Eu tinha falado para vocês, são flechas que têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Então, presta atenção nessa definição. Os segmentos orientados A, B e CD, quer dizer, segmento orientado é flecha. Então, a flecha AB e a flecha CD são equipolentes, e o símbolo de equipolência é esse tiozinho aqui, né? Então, deixa eu escrever aqui, definição, mais uma. Só que agora não é nem ponto, nem segmento orientado, é definição de equipolência. Ou seja, de segmentos orientados equipolentes. Equipolência. Então, como que é a definição de equipolência? A gente diz que um segmento orientado AB é equipolente, tiozinho, a um segmento orientado CD. Toda vez que eu falar segmento orientado, pode trocar por flecha. Uma flecha AB é equipolente a uma flecha CD, C. Aí você tem duas opções. Você tem duas opções ali que ele escreveu, ó. Presta atenção. Primeira opção, ambas são nulas. C, alternativa A, ambas. Aí estamos falando de, aqui ele está falando de segmentos, né, que é no masculino. Então, em vez de falar ambas, ele falou ambos. Tá? Então, os dois segmentos orientados são equipolentes se ambos são nulos. Se ambos são nulos. Agora, item B. Alguém pode me perguntar, professor, o que é segmento orientado nulo? Tá? Observação. Segmento orientado nulo é quando você tem assim, ó, A. Sai do ponto A e chega no mesmo ponto A. Então ele não forma uma flecha, porque não dá para formar uma flecha que sai do ponto e chega no mesmo ponto. Então isso aí chama segmento orientado nulo. É esse A, ou BB, CC, PP, tudo isso é segmento orientado nulo, tá certo? Só uma observação. Então, se você pegar dois segmentos orientados nulos, por exemplo, A e BB, você pode falar que eles são equipolentes? Pode. Dois segmentos orientados nulos são sempre equipolentes, tá? Mas não é o único caso, não seria muito trivial esse negócio de equipolência. Às vezes eles não são nulos, mas são equipolentes também. Mas aí tem que acontecer o quê? Nenhum deles é nulo, e aí eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou, se não são ambos nulos, a outra opção que você tem o mesmo comprimento, vírgula, mesma direção, e o mesmo sentido. Interessante isso aqui, né? Então, aí você tem as flechas equipolentes. Tem alguma propriedade interessante entre flechas ou segmentos orientados equipolentes? Tem. Quais são as propriedades? As propriedades são as seguintes, vamos colocar aqui. Deixa eu escrever aqui em azul. Principais propriedades da equipolência, né? Propriedades. 2 pontos. São 3 as principais propriedades. Primeira, aqui, ó. A primeira chama reflexiva. O que ela diz? Ela diz que uma flecha é sempre equipolente a ela mesma. Então, a primeira propriedade, ela chama reflexiva. AB é sempre equivalente a AB. Claro, porque uma flecha tem sempre o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido que ela mesma. Então, ela é sempre equivalente a ela mesma. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu não ouvi. Justamente do Laertes Young. Professor, na hora em que o senhor falou de sentido,
o senhor tratou o assunto apenas com segmentos contendo 2 pontos. E se eu tivesse 3 pontos, A, B, C? Ó, não existe segmento orientado com 3 pontos, tá? Em primeiro lugar, não escreve mais assim como você escreveu, não. É segmento o jeito certo de escrever, tá? Não tem esse UI aí, que nem Guilherme, né? É segmento, ó, como é que ele escreve aqui, ó. Segmento, tá vendo aqui, ó? Não tem o UI. Então, segmento. Não, tudo bem, não estou zoando você, estou só te explicando, porque às vezes eu faço essas confusões às vezes também. Então, o segmento, Laertes, ele é sempre um par ordenado de pontos. Sai de um, é uma flecha que sai de um ponto e chega no outro. Tem sempre só 2 pontos envolvidos ali no segmento orientado. E nunca 3 pontos, tá certo? Então, não tem essa discussão aí de ABC. Talvez você esteja querendo dizer alguma outra coisa que eu não entendi. Mas não existe, eu só tratei do assunto de segmentos com 2 pontos, porque só existe segmento com 2 pontos. Não existe segmento com 3 pontos. Tá? Deixa eu só terminar aqui a explicação, depois a gente pode conversar mais. Propriedades da equipolência. Uma flecha é equipolente a ela mesma, reflexiva. Segunda propriedade, simétrica. Qual que é a propriedade simétrica? Olha lá, presta atenção. Qual que é a propriedade simétrica? A propriedade simétrica é a seguinte. Se uma flecha AB é equipolente à flecha CD, AB equipolente a CD, isso implica aqui, ó, esse símbolo aqui significa então, ou então, se não quiser usar a palavra então, a palavra implica. Se AB é equivalente a CD, então CD é equivalente a AB. Mas muito fácil também de entender isso, né? Se uma flecha AB tem o mesmo comprimento, direção e sentido da flecha CD, então a flecha CD tem o mesmo comprimento, direção e sentido de AB. Acabou. E a terceira e última propriedade, ela é a transitiva. Transitiva. O que ela diz a propriedade transitiva? Transitividade. Ela diz o seguinte, se a flecha AB for equivalente a CD, e por acaso também a CD for equivalente a EF, qual é a conclusão que você pode chegar? Isso implica, então, novamente, o mesmo símbolo. Se a primeira é equivalente à segunda, e a segunda é equivalente à terceira, então a primeira é equivalente à terceira. Essas propriedades são fundamentais, tá certo? Tanto que o livro destacou aí, são as propriedades da equipolência. Então, todo mundo entendeu o que é equipolência? Vamos ver. Aí, tá aí o pessoal, acho que eles entenderam. Então, agora eu vou terminar a aula falando justamente o que é o vetor, tá certo? Já expliquei o que é ponto, posição fixa no espaço, adimensional, não tem partes. Expliquei o que é segmento. É um comprimento sem largura, sem curvatura, comprimento retilíneo. Pode ser compreendido como um conjunto de infinitos pontos, o segmento. O segmento orientado são só 2 pontos, não são nem 3 nem infinitos. É só o ponto da onde sai a flecha e aonde chega a B, que é um par ordenado de pontos. Tem que ter, são 2 pontos numa ordem, tem primeiro um, depois o outro. AB, PQ. Esse é a flecha, também conhecida como segmento orientado. E, finalmente, você tem essa relação de equipolência entre flechas. 2 flechas que tiverem o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido, elas são equivalentes. Todo mundo entende o que é ter o mesmo comprimento? Ter o mesmo comprimento, você vai lá, mede e vê que elas têm o mesmo comprimento, não tem mistério. Mesma direção significa estarem paralelas. Isso quer estar na mesma direção. Como os 2 tracinhos do sinal de igual. Quando você faz o sinal de igual assim, não são 2 tracinhos, eles são paralelos, tá? Então, esses tracinhos estão na mesma direção. E o que é ter o mesmo sentido? Eu expliquei para vocês o que é ter o mesmo sentido. É quando você pega... uma coisa importante sobre ter o mesmo sentido. Se já não for paralelo, você já nem entra na discussão de sentido. Só faz sentido discutir o sentido se for paralelo. Se não for paralelo, já era. Nem entra na discussão de se tem ou não o mesmo sentido. Tá certo? Você só pergunta para uma pessoa se o irmão dela é gêmeo se ela tiver um irmão.
Se a pessoa não tem o irmão, é filho. Eu sou filho único. O seu irmão mas é gêmeos? O seu irmão é gêmeo? Não, eu sou filho único. Mas é gêmeo? Não. Não faz sentido você perguntar se é gêmeo o irmão, se o cara está dizendo que é filho único. Agora, se ele disser que tem um irmão, aí você pode fazer a pergunta, se você quiser. Mas o seu irmão é gêmeo? Aí o cara pode responder que sim ou que não. Mas a pergunta fez sentido. Ele falou que tem um irmão, você perguntou se é irmão gêmeo. Agora, se o cara falar que é filho único, você vai perguntar se o irmão é gêmeo, ele acabou de dizer que é filho único. A pergunta nem faz sentido. Então, quando os segmentos não são paralelos, quando eles não têm a mesma direção, a pergunta sobre o sentido dele nem faz sentido. Agora, se eles forem paralelos, aí você liga origem com origem, extremidade com extremidade. Cruzou, sentido contrário, não tem o mesmo sentido. É paralelo, mesma direção. Liga origem com origem, extremidade com extremidade. Não cruzou, conjunto vazio, a interseção. Então tem o mesmo sentido. Essa que é a ideia de mesmo sentido, sentido contrário. Quando duas flechas, dois segmentos orientados, têm o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido, eles são equipolentes. E essas são as principais propriedades da equipolência. Como é que, professor, você vai fechar essa aula, depois de tudo isso, falando de vetor? Eu vou simplesmente escrever uma linha e vou matar esse problema. Vou escrever aqui, ó. Essa definição aqui, eu estava colocando número, né? Essa aqui foi a 3, essa aqui foi a 4, essa é a quinta definição, para fechar a aula. Quinta definição. Vetor. Faltou escrever a definição. Def, 2 pontos. Vetor. O que é o vetor, finalmente, professor? Eu vou escrever o seguinte, ó. Dado, eu vou escrever da seguinte forma. Dado uma flecha, ou seja, dado um segmento orientado, ou fixado um segmento orientado, considere o conjunto de todos os outros segmentos orientados, de todas as outras flechas, de todas as outras flechas equipolentes. Eu vou escrever, como eu escrevi segmento orientado, estou com preguiça de ficar escrevendo, mas tudo bem. Considere o conjunto de todos os outros. Flecha e segmento orientado é a mesma coisa. Todos os outros segmentos orientados que tenham o mesmo, que tenham não, vou até resumir isso aqui, que sejam equipolentes ao primeiro, que sejam equipolentes ao primeiro. Então, quer dizer, ele está imaginando a seguinte situação. Imagina um segmento orientado, então pegou um segmentinho orientado aqui, uma flecha. AB. Aí eu imagino o conjunto que não tem apenas o AB, mas todas as outras flechas, além de ter o AB, quer dizer, o conjunto de todos os outros segmentos orientados que sejam equipolentes ao primeiro. Não precisa colocar, aqui, desculpa, tira essa palavra outros. Essa palavra outros aqui ficou em excesso, ela está estragando meu texto aqui. Tá, tira ela. Foi um erro aí que eu cometi. Dado um segmento orientado, considere o conjunto de todos os segmentos, sem a palavra outros, risca ela. De todos os segmentos orientados que sejam equipolentes ao primeiro, inclusive ele, por isso que eu tirei a palavra outros. Então, esse conjunto que eu estou imaginando é assim, ele tem o AB, mas ele tem também esse segmento aqui, ele tem esse segmento, todo segmento que você puder imaginar, e até os que você também não puder, todos aqui, ó, todos. Eu não ia terminar de desenhar nunca, porque é claro que, dado um primeiro segmento orientado, vão existir infinitos outros segmentos orientados equipolentes ao primeiro.
Então vai ter segmento aqui, vai ter segmento aqui, vai ter segmento orientado para cá. Opa, esse aqui saiu meio ruim, não está muito paralelo. Não está muito bom esse aqui. Vou fazer meio paralelo aqui. Todos eles eu estou tentando desenhar com o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido que o primeiro. Então, dado um segmento orientado, considere o conjunto de todos os segmentos orientados que sejam equivalentes ao primeiro. Inclusive o primeiro junto também. Lembra que aqui, ó, um segmento é sempre equivalente a ele mesmo. Então, ele está junto nesse conjunto aqui. Então, deixa eu pegar um outro... Só que aqui acabou o espaço da luz. Eu vou ter que continuar escrevendo aqui, ó. Tá? Deixa eu escrever aqui, que aqui ainda tem um espaço em branco aqui que eu tinha ignorado. Tá? Só para fechar a aula aqui, já estou terminando, turma. Tal conjunto, esse conjunto de todos os... Do primeiro segmento orientado, mais todos os outros que são equivalentes, tal conjunto é chamado de... Presta atenção nesse nome. Classe de equipolência. Classe de equipolência. Então, naquele exemplinho ali que eu fiz, se você tem um segmento orientado AB e você considera um conjunto onde tem um conjunto onde dentro do conjunto, vou colocar o símbolo de conjunto aqui, tem todas as flechas equipolentes a AB, como é que é o nome desse conjunto aqui? Esse conjunto se chama classe de equipolência, No caso, como partiu da flecha AB, classe de equipolência de AB. E qual que é o símbolo que a gente vai usar para representar essa classe de equipolência? Conjunto de todas as flechas equivalentes a AB. A gente vai usar o símbolo AB com uma flecha em cima, que é justamente o vetor AB. Então, para fechar a aula, portanto, um vetor, conceito fundamental dessa primeira aula, um vetor é uma classe de equipolência. Um vetor é uma classe de equipolência de um segmento orientado, de uma flecha. Orientado, tá certo? Então, agora você fechou aqui a aula, aí depois na próxima aula a gente retoma isso aqui, tá? Porque agora já no meu relógio aqui já são 20h33, já estourou aqui um pouquinho o horário, né? Mas só para fechar a explicação aqui para vocês, é o seguinte, uma flecha sozinha, um segmento orientado. Ela é um par ordenado de pontos, a flecha sai sempre de um ponto fixo, chega até outro ponto fixo. Beleza, um segmento orientado. Porém, existe esse conceito de equipolência, que são outras flechas que têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, é como se eu, não sei se aqui no GeoGebra dá para fazer isso, eu pego aqui uma flecha, deixa eu fazer uma flecha aqui, quer ver? Ó? Eu pego aqui uma, não sei se vai dar para fazer isso, eu nunca tentei fazer, me ocorreu agora. Eu pego uma flecha e, deixa eu primeiro desenhar ela, que aqui ele já chama a flecha de vetor, né? Mas vamos dizer que isso aqui é um segmento orientado, porque é exatamente isso o segmento orientado, né? Ele é uma flecha, indo de um ponto para o outro. Aqui no caso é o segmento orientado a B. Não precisa nem ficar aparecendo esse uzinho aí. Segmento orientado a B. Aí eu pego, aqui não tem copiar e colar, né? Eu ia tentar copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Ah, ele copiou e colou, né? Ah, ele deu certo sim, ó. Olha lá, turma. Ctrl V. Ixi, aí, ó, tá dando certinho, ó. Primeiro você tinha só o AB parado aqui. Aí eu vou dando Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Olha o que acontece. Aparecem várias flechas, todas elas. Pô, essa imagem aqui é boa para ser a capa do nosso vídeo lá no YouTube. Aqui, ó. Isso aqui é o vetor. Essa chuva de flechas aqui, ó. Quer dizer, qual a diferença entre um vetor e um segmento orientado, para fechar a aula? O segmento orientado é só uma flechinha dessas aí. O vetor é todo esse conjunto de todas essas flechas, mas não só essas que eu estou colocando aqui.
Pô, é que não vou terminar nunca, porque são infinitas flechas. Tá? Mas você imagina, a primeira que eu desenhei foi essa. Deixa eu colocar ela destacada aqui. Ó. Vou colocar ela um pouco mais grossa, uma cor laranjona aqui para destacar. Olha lá. Essa foi a primeira que eu desenhei, essa que está aí. Essa laranja, AB. E todas essas outras aqui têm o mesmo comprimento, porque foi Ctrl+C, copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V. São clones. Todas essas pretas aqui são clones dessa laranja. Então, o conjunto de todas essas flechas aqui, mais todas as outras que eu não vou ficar o resto da noite desenhando aqui, aí forma o vetor AB. Só a flecha laranja para ordenado AB. Segmento orientado AB. Conjunto de todas as flechas equivalentes a AB, vetor AB. E aí eu posso utilizar essa anotação aqui de vetor AB. Ficou claro para vocês, turma? Posso encerrar aqui o vídeo? Vou encerrar a gravação, que já ficou de bom tamanho.